Bom, primeiro eu queria super agradecer, Ricardo, pelo convite. Acho isso uma super oportunidade estar conversando aqui. Tem muita gente que eu não conheço e a gente, é fato, assim, a gente acaba sempre trocando ideia e tendo a oportunidade de refletir sobre esse tema com alguns parceiros. E aqui eu vejo que tem muita gente que eu não conheço e que também está trabalhando no campo. Então, eu fico muito feliz, assim. E aí, assim, eu queria trazer alguns questionamentos, enfim, alguns pensamentos que problematizam um pouco a própria política criminal que o Brasil tem adotado há anos, né? A gente tem o Brasil é o quarto país com a maior população prisional do mundo, né? E é o país que mais tem crescido essa população prisional nos últimos anos, enquanto Estados Unidos, China e Rússia, que são os 3 primeiros países, têm reduzido essa população prisional. Então, a gente tem investido numa política de aprisionamento, que eu acho que é uma questão que a gente precisa olhar. A gente ainda acredita que a prisão é a maneira mais eficaz de lidar com a violência. Mas, na mesma proporção dessa expansão da população prisional, também está a escalada da violência. Então, as duas estão correndo juntas, em paralelo, assim como o fortalecimento das facções criminosas. E acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer. É indiscutível que o fortalecimento das facções que surgem dentro do sistema prisional se dá em razão de uma ausência do Estado completa dentro do sistema prisional, que não tem assistência jurídica, não tem educação, não tem saúde, quer dizer, é uma situação absolutamente precária. Nesse lugar de absoluta ausência, existe um espaço muito grande de fortalecimento das facções, né? E é importante a gente lembrar também qual é o perfil dessa população prisional, que é o perfil, que é o mesmo, e é isso que é importante ressaltar, o mesmo perfil da população prisional é o perfil da população que é vitimada pela letalidade no país. Então, as mesmas pessoas que estão morrendo estão sendo presas. Então, são mais de 50% de jovens e cerca de 70% de negros, né? Então, a gente está mandando os jovens para as prisões ou para as covas, né? Quer dizer, os calabouços e para as covas. Então, assim, como a gente imaginar um futuro diferente? Quer dizer, como a gente pensar que a gente quer transformar essa realidade brutal de violência que a gente vive, né? Então, acho que essa é uma discussão super importante. E quem está indo, eu acho que isso é uma discussão também que a gente precisa fazer uma reflexão, que muitas das pessoas que estão sendo presas são pessoas que não são aquelas pessoas que estão ali no topo da pirâmide, dentro da questão da criminalidade. Então, assim, a gente manda para as prisões pessoas que chegam dentro do sistema e que acabam se envolvendo dentro de uma malha criminal mais complexa porque precisam aderir às facções. Porque se não aderirem, não vão ter saúde, não vão ter acesso a direitos, não vão ter assistência jurídica gratuita. Então, toda essa discussão a gente precisa fazer e olhar para ela. Então, eu acho que uma discussão para mim que parece muito importante, para além da gente olhar para a questão do sistema prisional em si e melhorar o sistema prisional, é assim, será que a gente precisa continuar aprendendo nessa proporção que a gente está aprendendo? A prisão tem dado conta de diminuir a violência, né? Será que a gente não precisa pensar, que a gente precisa pensar em uma política em que a gente esteja olhando numa perspectiva de reconstrução das relações sociais, né? Porque na hora que a pessoa entra na prisão é muito difícil dela conseguir sair desse ciclo vicioso. Quer dizer, ela sai comprometida. E aí as oportunidades de se inserir dentro da sociedade são quase inexistentes. Quer dizer, existe um preconceito tremendo, existe um estigma que gruda nessas pessoas. Então, acho que a gente precisa, e aí eu acho que falando de paradigma, fazer uma reflexão sobre o paradigma punitivo. A gente precisa começar a pensar se a prisão tem que ocupar lugar central na política criminal, né? Então, e nessa perspectiva, eu acho que assim, tem construções importantes. O Ministério da Justiça, quando na época do ministro José Eduardo Cardoso, construiu uma política de alternativas penais
que é uma política super consistente, ela foi feita em diálogo com vários atores, e atores do sistema de justiça e especialistas no tema, organizações e tudo mais, num amplo diálogo a partir de workshops e conversas e seminários, e é uma política em que a prisão deixa de ocupar lugar central. E nessa perspectiva, pensar em penas e medidas alternativas com um viés de desencarceramento, porque a gente tem as penas e medidas alternativas hoje, mas longe de diminuir, de reduzir o encarceramento, ela se tornou mais uma forma de se punir, mais uma expansão do controle penal, ela não se configurou uma alternativa ao encarceramento. Então, a política de alternativas penais, ela é muito interessante, esse documento, eu realmente recomendo que todos tenham atenção para esse documento. Ela é toda pautada nos princípios da justiça restaurativa, que é de autonomia, protagonismo, de inserção das pessoas na sociedade, de fortalecimento das relações sociais, de reconstrução do tecido social rompido. Então, e numa perspectiva de minimalismo penal também, quer dizer, o direito penal precisa, a gente precisa olhar o direito penal como uma última instância para lidar com os conflitos sociais. Quer dizer, no fundo, um crime, ele é resultado de uma série de conflitos sociais, e na verdade ele é um conflito. Só que a gente, na hora que a gente criminaliza, a gente paralisa, quer dizer, não é paralisa, a gente estanca aquela pessoa naquela situação, naquele crime que ela cometeu, e deixa de olhar para toda a história dela, né? E eu acho que é isso que a gente precisa começar a pensar. Então, na hora que a gente está ali com uma pessoa que está às voltas com o sistema de justiça criminal, como eu vou inserir essa pessoa na sociedade? Porque às vezes não é nem reinserir, é inserir na sociedade. Então, assim, como que eu vou pensar numa pena que tenha sentido, que tenha significado, que ela perceba que aquela pena tem alguma ligação ali com a história da vida dela. E para isso você precisa pensar em fortalecimento dos equipamentos públicos, você precisa pensar numa equipe multidisciplinar. Então, assim, eu acho que tem uma série de questões que a gente precisa começar a cuidar, que a prisão ocupar menos espaço, né? Quer dizer, a prisão ser a última possibilidade, né? E a gente realmente fortalecer uma política de alternativas penais, assim. E aí eu acho que tem uma discussão que a gente precisa mesmo debater, que é o paradigma punitivo. Eu acho que a gente cresce numa perspectiva de que a punição é a forma mais eficaz de lidar com os conflitos, e isso a gente aprende nas escolas, né? Começa nas escolas, quer dizer, os conflitos nas escolas, a gente lida com eles a partir da punição também, né? Então, em vez de a gente olhar o conflito como uma super oportunidade de crescimento e de fortalecimento, etc., das relações sociais, a gente acredita numa cultura da punição. Então, assim, é isso que a gente precisa questionar. Quer dizer, a exclusão tem dado certo ou a exclusão tem aumentado cada vez mais a violência, né? Será que essa é a forma mais correta da gente lidar com pessoas? Quer dizer, será que uma pessoa ficando 10 anos numa prisão, como é que ela vai sair? Como é que ela tem condições de se reinserir na sociedade, depois de ficar 10 anos num ambiente absolutamente hostil, né? Então, eu acho que são questionamentos que a gente precisa começar a fazer. E a gente não pode ignorar o fato de que a gente tem um sistema prisional absolutamente marcado por uma população específica, que é a população jovem e negra, né? Então, existe uma seletividade no sistema, existe um judiciário que que tem uma cultura que reflete muito o que a sociedade pensa, quer dizer, a gente está ali mas uma cultura punitiva. Quando o senhor fala em relação a 80% ignora a questão da multa, ignora, porque a gente, assim, é fato, a gente tem um judiciário que não está próximo da realidade, né? E que, longe de estar numa perspectiva de olhar as garantias, os direitos das pessoas
que estão às voltas com a justiça criminal, eles têm tido uma postura que é uma postura de agir quase como agentes de segurança pública. Só que os juízes não são agentes de segurança pública, os juízes estão lá para garantir direitos e para aplicar a lei, né? E não, eles não estão ali para lidar com a violência concretamente. Isso cabe ao executivo, né? Então, acho que essas são discussões importantes. Então, acho que olhar para isso, e aí o senhor falou da multa, mas assim, a gente tem diversas leis que não são aplicadas. Então, as medidas cautelares é uma lei super importante que entrou em vigor em 2012, do Paulo Teixeira, acho que foi 2012, e que até hoje não é aplicada, né? Então, assim, a prisão, e na verdade as medidas cautelares são medidas, para quem não conhece, são medidas alternativas à prisão. Quer dizer, quando uma pessoa é presa em flagrante, a pessoa tem a possibilidade. Primeiro, a primeira questão que tem que se analisar ela tem direito à liberdade. O direito dela, a regra é a liberdade. Ok, se ela não pode ficar em liberdade, quais são as medidas cautelares que eu, de repente, posso aplicar para que ela fique em liberdade, mas, de alguma forma, sendo vigiada pelo Estado? Ou, então, a prisão preventiva. Mas 40% dos presos hoje que estão no sistema prisional são de presos provisórios. Então, acho que isso é uma questão importante. Eu vou só finalizar trazendo um dado importante. Tem uma pesquisa do IPEA, que eu acho que traz um dado super importante, que eles concluíram que 37% das pessoas que ficaram presas durante todo o processo, ao final, receberam uma pena que não era restritiva da liberdade. Ou seja, essas pessoas permaneceram presas durante um processo para, ao final, receberem uma pena que não era pena privativa de liberdade. Então, e essas pessoas ficaram presas, foram levadas para a prisão e tiveram contato com esse sistema prisional absolutamente contaminado e etc. e tal. Então, se eram pessoas que não estavam envolvidas ainda com um crime de uma forma mais complexa, ao entrarem dentro do sistema, mesmo que por um tempo não tão longo, obviamente tem grandes chances de também terem se comprometido e entrado e se envolvido de uma maneira mais profunda com a questão da criminalidade. Assim. Enfim, não sei se eu falei muito.